Fala aí, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra. Seja muito bem-vindo aí ao canal Mengão Pós-Jogo. Vamos fazer aqui uma análise da partida de ontem do Flamengo contra a equipe do América de Minas Gerais pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de 2021. Lembrando que para o Flamengo ontem ainda conta como segunda rodada, já que o jogo do Flamengo contra o Grêmio foi cancelado, tá? Devido às N convocações que o Flamengo teve para as seleções brasileira, uruguaia, paraguaia e chilena. Bom, mas antes também de comentarmos sobre esse jogo, eu quero pedir para você que está aí me assistindo, para deixar teu joinha nesse vídeo aí, que teu joinha é importante pra caramba para o nosso canal. Deixa também teu comentário aí sobre o vídeo, o que você achou de tudo que nós falamos sobre o jogo, né? Que a gente vai falar aqui agora. Deixa teu comentário aí também, que ele é importante pra caramba, para a gente continuar aqui produzindo conteúdo de qualidade sobre o Mengão para você aí. A gente aqui não passa pano em ninguém e também não temos que ficar aqui defendendo jogador nenhum, principalmente quando o jogador erra contra o nosso clube do coração. E a gente vai falar disso daí, você já sabe muito bem que eu estou me referindo ao Gabigol. Bom, a partida de ontem, o Flamengo fez uma partida muito boa. E temos que comemorar não só os 3 pontos, mas comemorar que já, se eu não me engano, é a terceira ou quarta partida que o Flamengo passa sem tomar gol. Tá? A gente vinha criticando bastante aí o Rogério Ceni pelo fato de nossa defesa estar sempre sendo vazada, né? É claro que o Flamengo não vai passar sempre sem tomar gol. A gente vai tomar gol. Mas não é tomar gol todos os jogos. Também aí já é demais. E não é também, às vezes, tomar um gol. Às vezes a gente toma 2 gols e somos obrigados a correr atrás do resultado. Tá? Então, é um fato que a gente deve comemorar, né? Não estarmos tomando gol. E lembrando que a gente não jogou com a mesma zaga nesses jogos todos. Rodrigo Caio estava na seleção brasileira. No jogo contra o Coritiba, lá no Paraná, pela Copa do Brasil, jogou o Ilharão, se eu não me engano, com o Gustavo Henrique. Tá? E contra o Palmeiras também, o Rodrigo Caio não atuou. E ontem que ele foi atuar no jogo, por sinal, jogou um partidaço, como sempre, né? É uma pena que o Rodrigo Caio se machuca demais, porque ele é um zagueiraço, é o xerife ali da nossa zaga. E quando ele está em campo, realmente passa uma segurança assim muito grande para a gente. Eu vejo até que o futebol do Ilharão chega até a evoluir um pouco mais. Bom, então, assim, Rodrigo Caio fez um partidaço ontem. Outro que jogou muito, muito mesmo, e que vinha sendo até um pouco criticado pela torcida, tá? Era o Gerson. Não só pela torcida, até por nós aqui do canal também, a gente andou criticando algumas atuações bem abaixo do Gerson, mas é aquela coisa que a gente sempre fala aqui. A crítica não é com a intenção de querer prejudicar o atleta. As críticas que às vezes fazemos aqui, tanto ao Vitinho, quanto também ao Michael, por exemplo, não é com o intuito de querer queimar o atleta no clube. Pelo contrário, porque o jogador está ali vestindo o manto sagrado, então a gente tem mais é que torcer para que o cara jogue bem, que o cara faça um partidaço, entendeu? E que ajude o Flamengo a conquistar mais 3 pontos. Mas às vezes é necessária a crítica para ver se o jogador também, desperta. E ontem o Gerson fez um partidaço. E assim, é daqueles jogos que é para a gente lamentar que a gente está perdendo um jogador como o Gerson. E é triste saber que você olha para as entrevistas do Gerson, você vê que o Gerson não estava nem um pouco afim de sair do Flamengo. Mas a pressão por parte também do seu empresário e também do Flamengo de precisar fazer dinheiro por causa da pandemia, nos levou a perder o Gerson.
Eu acredito até que se não fosse por causa da pandemia do coronavírus, a gente não teria perdido o Gerson. Se a gente pudesse estar tendo jogos já nos estádios, com o público, a gente com certeza não estaria perdendo o Gerson, porque a gente não estaria jogando por menos de 50 mil pagantes no Maracanã. Tá? O que daria suficiente aí para o Flamengo manter as contas em dias e manter um cara como o Gerson. Mas, infelizmente, a situação foi essa. E a gente não tem ainda a vacina no Brasil para todo mundo, né? A vacina está chegando aqui a passo de tartaruga. Enquanto que a gente olha e vê jogos do campeonato da Euro, por exemplo, já com torcida, aqui a gente fica só babando. Bom, mas sobre o jogo em si, o Flamengo fez uma partida muito boa. O Flamengo não permitiu que o América de Minas respirasse dentro de campo. O Flamengo sufocou o tempo todo, agrediu mais, teve muito mais posse de bola. Teve tempos do jogo que o Flamengo chegou a bater 70% de posse de bola. Fora que o Flamengo chutou muito mais no gol. O primeiro tempo, eu acho até que o primeiro tempo ter virado por 1-0 foi pouco, devido às chances criadas pelo Flamengo e não aproveitadas no primeiro tempo. Foram vários os destaques positivos da equipe. Eu não vou classificar aqui um destaque negativo, pelo contrário, ontem não vi alguém que pudesse destoar a ponto de eu falar, esse foi um destaque negativo na partida. Não vi. Jogadores como Vitinho, que também vinha sendo criticado, ontem também fez uma partida muito boa. O Vitinho, por sinal, foi o cara que deu a assistência para os 2 gols do Flamengo ontem, né? O primeiro, então, foi uma roubada de bola dele sensacional na entrada da nossa área ali. E ele pegou a bola, praticamente ele correu com ela do nosso campo defensivo até praticamente quase na meia-lua da grande área do adversário. E aí passou para o Bruno Henrique. Bruno Henrique devolveu para ele e ele deu um passe sensacional no meio da zaga do América, desconcertando totalmente o sistema defensivo do América. E aí o Bruno Henrique entrou livre e bateu no canto, fazendo o Flamengo 1-0. E no segundo tempo foi um golaço do Muniz, também gol de centroavante, daquele que o centroavante gira já, entrando na área e batendo cruzado. Foi um golaço, mas também com passe do Vitinho. Então, assim, ontem foi um jogo muito bom do Vitinho. Outro que eu fiquei muito feliz de ver jogando bem, que eu acho que merece um crédito também da torcida do Flamengo, é o Michael. O Michael ontem fez uma partida muito boa, se esforçou muito, fez jogadas de individuais que chegaram a dar certo. Algumas escolhas dele, às vezes, ainda é precipitada, mas houve lances dele perder a bola lá na frente, voltar correndo e recuperar a bola, que isso muito agrada a torcida do Flamengo. O torcedor do Flamengo gosta de ver jogador que tem disposição e que demonstra isso dentro de campo. O jogador, para ele se dar bem no Flamengo, ele não precisa ser um craque, não. Ele só precisa demonstrar disposição dentro de campo. Claro que se ele for um craque, melhor ainda. Mas se não for craque, mas botar raça, disposição dentro de campo, com certeza vai sair dali aplaudido. E ontem o Michael fez uma partida muito boa. Fiquei muito satisfeito com o jogo do Michael ontem. Ajudou bastante a equipe, principalmente no segundo tempo. Ele evoluiu demais ali pela esquerda. Eu acho até que é por ali que ele rende mais do que quando ele está aberto lá pela direita. Eu acho que quando ele está aberto pela esquerda, ele joga muito melhor. Tá? E não podia também deixar de falar do Diego Ribas e do Rodrigo Muniz. Tá? Diego é um monstro, está com uma preparação física excelente. Você vê nitidamente que o Diego é um cara que ele se cuida bem, até porque ele já está com idade, então ele já se cuida bem, para que ele não chegue dentro de campo e fique morto. Então o cara tem se cuidado muito bem. Ontem o Eric Faria, na transmissão, disse que é um dos caras que chega cedo e vai embora tarde, falando assim, né?
E o Muniz, que é uma grata surpresa, vamos falar assim. E aí a gente não pode nunca deixar também de dar os créditos ao nosso treinador. Rogério Ceni pode ter lá suas críticas, suas convicções, mas tem que privilegiar aquilo que ele fez. Ele foi lá, tirou, assim que ele assumiu o Flamengo, ele mandou trazer de volta o Rodrigo Muniz, que estava emprestado ao Curitiba. E o garoto veio para cá para ser o terceiro centroavante do Flamengo. Tá? E mesmo com a CBF tentando prejudicar o Flamengo em tudo que é jeito, convocou o Gabigol para ontem entrar lá no jogo da seleção, jogou nem se jogou, chegou a jogar 20 minutos. Né? Ele e o Everton Ribeiro. Aí o Pedro foi para a seleção olímpica, a CBF devolveu ele com Covid. Né? E o Flamengo ficou sem o Pedro. E aí entrou o Rodrigo Muniz, que deu conta do recado. O garoto é muito bom de bola, sabe fazer um pivô muito bem. E ontem deixou a marca dele lá de novo. Detalhe, ele já fez 7 gols nessa temporada. 5 pelo Campeonato Carioca. Ontem fez esse pelo Brasileiro e semana passada ele já tinha guardado dele pela Copa do Brasil. Então é um garoto que tem muito somar. Nós falamos dele aqui no último vídeo, em que eu cheguei a pedir, Flamengo, por favor, não vende esse menino agora não. Deixa ele mais um tempo aqui, porque a gente vai precisar desse garoto e muito dele ainda, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. Justamente por quê? Porque virão essas convocações aí de seleção. Virão, e é quase certo, se bobear, a gente perder Gabigol e Pedro até para uma futura Copa do Mundo. Então a gente tem que estar, apesar que Copa do Mundo tudo para, né? Mas para essas competições mequetrefe que a CBF inventa e a FIFA também, a gente pode perder os dois numa tacada só. Então a gente precisa desse garoto aí. E ontem, mais uma vez, ele deu conta do recado, fez um gol muito bonito. Golaço de centroavante nato mesmo. E o futebol dele vem só crescendo. Tomara que, cabeça boa, tá, menino? Cabeça boa. Não se deixa levar também pela euforia, não. Porque você ainda vai oscilar bastante também. Você é muito novo. E tudo que a gente deseja é que você tenha a cabeça no lugar. Saiba usar as oportunidades que você tem tendo na equipe principal do Flamengo. Tá? Então a gente fica feliz pra caramba de saber que o Flamengo tem vindo aí com uma base muito forte, porque o menino, por sinal, que entrou no lugar do Rodrigo Muniz, é outro que parece que vai ter um futuro muito bom ali no Flamengo. Centroavante, grandalhão, trombador. Primeira bola que ele pegou, ele costurou 2, sofreu pênalti, e aí a gente fica naquela coisa assim, né? Quando é contra o Flamengo, o juiz vai lá olhar o VAR, como foi o caso ontem. O Bruno Henrique estava impedido. Beleza, a gente não vai questionar aqui a tecnologia. Foi lá, pegou lá, metade do pé dele estava na frente. A gente não vai ficar aqui questionando isso e reclamando isso. Agora, no caso do gol a favor do Flamengo e contra, né, a equipe do América, o juiz foi lá olhar o VAR e confirmar que realmente estava impedido, porque era uma coisa que não seria a favor do Flamengo. Agora, ontem, nesse pênalti aí, ele nem consultou o VAR para saber. Ele nem consultou, não pediu a consulta do VAR. E o VAR também não chamou para ver. É impressionante quando essas coisas são a favor do Flamengo, que simplesmente não é chamado para ver. E depois fica aí um bando de idiota falando em Varmengo, Varmengo. Ah, vai procurar o que fazer da vida, pô. Ficar aí falando besteira. Todos os clubes são prejudicados por causa do VAR, né? Não é só A, B ou C, não. Todos os clubes, inclusive o Flamengo. Né? E ontem houve o pênalti a favor do Flamengo e o juiz não foi lá conferir. Mandou o jogo seguir. O garoto sofreu um pisão no pé. Aquilo ali era pênalti, mas não foi marcado, infelizmente. Mas, de qualquer forma, também não fez falta, porque nós ganhamos o jogo por 2-0, e isso é o que importa agora, e os 3 pontos que foi somado. Fizemos 2 jogos no Brasileiro, já somamos aí 6 pontos, importantíssimos, porque é um jogo de
pontos corridos, um campeonato de pontos corridos, então quanto mais pontos você somar por rodada, é melhor. O que não pode é deixar de somar ponto. Tem que somar ponto, de qualquer jeito. Né? Quarta-feira, nosso encontro pela Copa do Brasil contra o Curitiba, o jogo da volta. Esperamos mais uma vitória do Flamengo. O Flamengo vem aí numa crescente boa. Estamos invictos aí, acho que se eu não me engano, há 15 jogos já, né? Contando aí as partidas do Campeonato Carioca também e Libertadores da América. Então, assim, nesse ponto a gente tem que exaltar aí o trabalho do nosso treinador, que por muitas vezes é criticado, até por mim aqui e pela torcida do Flamengo, mas também a gente precisa saber elogiar pontos positivos quando a gente percebe. Eu ainda acho que o Flamengo ainda tem muito a que evoluir, eu ainda não vejo muita evolução no time do Flamengo, mas também não posso sair criticando o trabalho do Rogério Ceni a ponto de dizer que nada presta e que ele tem que ser demitido. E uma coisa que eu sempre falei aqui no canal, e que cada vez mais eu vejo que eu tenho razão, é que demitir Rogério Ceni para contratar qualquer treinador do Brasil, não caia nessa onda, torcedor. Não caia nessa onda. Porque não é qualquer um que vai chegar e vai dar certo. O tal do Ramires lá, que era o técnico lá do Del Valle, que a gente tantas vezes pediu ele no Flamengo, inclusive quando ainda era o Domi, o nosso técnico, tá lá, não durou nem 3 rodadas no Campeonato Brasileiro. Já foi demitido do Internacional. Então, assim, a gente tem que saber que, no momento, é o que dá. Tirar um técnico que, aos trancos e barrancos, vem ganhando jogos, porque o futebol apresentado não é igual ao de 2019, por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado. Tá? Até porque o nosso querido e amado Jorge Jesus não deu certo ainda lá no Benfica também. Bom, para terminar aqui, a gente não podia deixar de falar da declaração dada pelo pai do Gabigol, né, durante a semana aí, que ele quis defender o filho dele, né, dizer que o Gabigol deu o título da Copa Libertadores para a torcida do Flamengo. Bom, campeão, primeiro, olha só, o Gabigol ele não joga sozinho, entendeu? Junto deles entraram em campo naquele jogo mais 10 atletas. O primeiro gol do Gabigol, a jogada praticamente toda ela foi feita pelo Bruno Henrique, que passou para o Arrascaeta, que quase já não alcançando a bola, ele deu um carrinho na raça para tocar a bola, e o Gabigol só teve o trabalho de empurrar ela para a rede. Estava na hora certa e no lugar certo. Beleza. E o segundo gol foi um passe do Diego para ele. Tá? Então o Gabigol não pegou aquela bola do Diego, por exemplo, sozinha, chutou para frente para ele mesmo brigar com o zagueiro, ganhar do zagueiro e fazer o gol. Então, a gente acha até engraçado, né? A pessoa querer defender o filho e falar uma bobagem dessa. Ah, meu filho deu o título para vocês. Meu irmão, nem o Zico jogava sozinho. Nem o Zico, que dirá seu filho. Então, muito alto lá naquilo que você fala, porque eu entendo que você é o pai dele, você quer defender o pai, a mãe, quer sempre defender o filho. Não importa. O filho pode estar todo errado, como é o caso dele. Gabigol está todo errado, porque ele tinha que se apresentar ao Flamengo, porque é o Flamengo que paga o salário dele em dia. Não é a CBF, Gabigol não tem vínculo empregatício com a CBF, ele tem com o Flamengo. Ele não estava mais a serviço da CBF, ele estava a serviço já do Flamengo, e ele tinha que se apresentar ao Flamengo da mesma forma que Everton Ribeiro se apresentou. E ele simplesmente não quis se apresentar, alegando essa contusão, e depois já estava treinando com a seleção brasileira, praticamente no dia seguinte. O que prova praticamente que não tinha lesão, coisa nenhuma, ele meteu um migué para não viajar para Curitiba, para não jogar. Então ele vai ser punido sim, ele merece uma multa pesada sim, até porque o teu filhinho, o Gabigol, não está acima do Flamengo. Tá? Nem o Zico está acima do Flamengo.
Então, alto lá quando falar que o Gabigol deu o título para o Flamengo, tá bom? Ele não joga sozinho. É isso aí, nação rubro-negra. Muito obrigado pela sua paciência de me aturar aqui. Te peço mais uma vez de coração, ó, deixa teu joinha aí no vídeo. Compartilha esse vídeo também, que é importante pra caramba aí. E, claro, deixa teu comentário aí sobre o que você achou da partida de ontem, tá bom? Muito obrigado, saudações rubro-negras e a gente se vê na próxima partida do Mengão. Valeu, tchau, tchau!